Saudações a todos, sejam bem-vindos à continuação da resolução do caso prático 6 da aula prática 1. Você que ainda não viu o início da resolução desse caso prático, pode encontrar a resolução no grupo da LACEMO. Nós temos aqui a resolução da primeira parte, veja a resolução e de seguida volte para ver a continuação. Ok, vamos ao caso prático. Vamos fazer a leitura da introdução só para refrescar. Trata-se de um caso do good guy, sujeito passivo com o nome good guy, e ele é um profissional que, em resultado do exercício da sua profissão e não só, obtém vários rendimentos, quer da prestação de serviços, das suas propriedades e outras aplicações. Adicionalmente, está empregado em empresa Coisas de Vergonha Limitada há mais de 5 anos, casado com Perfect Girl, de onde resultou 3 filhos, bad boy com 25 anos, a frequentar a faculdade, resgamanta de 7 anos e uma boazuda de 21 anos que está oferindo um salário mensal de 18.750. E frequentando o Instituto Comercial de Maputo, good guy vive ainda com seu sobrinho menor, órfão, por decisão do Tribunal de Menores, ok? Durante o exercício de 2015 registrou-se as seguintes situações com relevância fiscal, ok? A seguir nós vamos analisar cada uma dessas situações, como que tipo de categoria enquadramos os rendimentos e como é que é calculado ou como é tributado o IRPS de cada tipo de rendimento. A primeira questão desse caso prático é em relação ao agregado familiar e aos seus dependentes, ok? Podemos indicar quem faz parte do agregado familiar e quem são os dependentes do good guy. No vídeo que tem no grupo, no canal da LACEMO, aqui no canal da LACEMO, tem aí a explicação de como é que nós classificamos os dependentes, quem faz parte do agregado familiar. Fizemos tudo aquele acompanhamento. Podes também ver o vídeo se ainda não viu. Então, no fim, tivemos a seguinte conclusão de que todos são dependentes. Good guy, primeiro, good guy, bad girl, perfect girl, bad boy, resgamanta, uma boazuda e o sobrinho menor são parte do agregado familiar, e bad boy, resgamanta, uma boazuda e o sobrinho menor é dependente. Então, a conclusão que tiramos, quer entender como é que tiramos essas conclusões, tem que ver o vídeo anterior. A segunda questão é quantificar os rendimentos, é englobar na declaração de rendimentos e fazer a sua liquidação. A liquidação é o cálculo do imposto a pagar na final. A pagar ou a recuperar, isso vamos saber no fim do cálculo da liquidação do imposto. Então, a primeira operação que exige a nossa análise é a linha A, que diz o sujeito passivo tem uma pequena empresa em nome individual com gestão e contabilidade familiar, de venda de rações de porco
que gerou vendas no valor de 1.204.350 meticais. Então, meus caros, estamos diante do rendimento da segunda categoria, ok? Vamos socorrer-nos aqui do Código de Imposto sobre Rendimento das Espécies Singulares, ok? No artigo 8, segunda categoria, ok? O que diz o número 2? Considera-se rendimentos empresariais e profissionais os decorrentes do exercício de qualquer atividade comercial, industrial, agrícola, silvicultura ou pecuária. Então, o Good Guy desempenha uma atividade de venda de rações de porco. E dessa atividade ele teve uma receita de 1.204.350 meticais. Sujeito ao IRPS, é rendimento da segunda categoria de acordo com a linha A e número 2 do artigo 8. Então, qual é o tratamento para o rendimento da segunda categoria? Como é que nós vamos tributar? Vamos tributar os 1.204.350 na sua totalidade, ou então vamos deduzir. Então, para sabermos isso, devemos socorrer-nos do artigo 33. Então, no artigo 33, aqui está, o artigo 33. O que diz o artigo 33? Estamos no regime simplificado de determinação do rendimento. Isto porque existem 3 tipos de regime: regime normal, regime de escrituração, regime simplificado de determinação do rendimento coletável. No regime normal, nós usamos quando o empresário tem um rendimento superior a 2.500.000 meticais. Agora, quando não é superior a 2.500.000 meticais, o sujeito passivo ou o empresário pode se enquadrar no regime de escrituração ou regime de simplificado de determinação do rendimento coletável. Para nós determinarmos, apurarmos rendimento coletável, qual é aquele valor que nós iremos tributar, é o valor que irá incidir, é o valor que irá incidir a taxa do IRPS. Então, de acordo com o número 3, o apuramento do rendimento coletável resulta da aplicação dos seguintes coeficientes. A linha A de 0,2 ao valor das vendas de mercadoria e produtos, ok? Então, o Good Girl, ele vende rações de porco, então é uma mercadoria, é um produto. Então, para nós determinarmos a matéria coletável, vamos pegar neste valor de venda e iremos multiplicar por 0,2, ok? Vamos multiplicar por 0,2, teremos aí a matéria coletável, esta que nós iremos englobar para depois tributar, ok? Então, era só isso para a linha A. Tínhamos que saber qual é a categoria, concluímos que é a segunda categoria e tínhamos que saber se efetua-se alguma
como a dedução, sim, efetua-se e determina-se a matéria coletável aplicando ao coeficiente de 0,2. Então, esta é a resposta. Então, rendimentos da segunda categoria, sim, empresariais, nos termos da linha A do número 2 do artigo 8 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, né? E tributa-se no termo da linha A do número 3 do artigo 33 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, porque o rendimento coletável sujeito ao imposto é de 240.850. Podem notar que aqui nós temos o coeficiente de 0,2, que é multiplicado por 1.204.350 meticais, e dessa multiplicação nós teremos 240.870 meticais. Ok, a linha B. O que nós temos aqui? O sujeito passivo é proprietário do imóvel o qual obteve renda de 265.000 meticais que comprou a partir de um empréstimo que gerou juros totais de 35.000 meticais, que pagou ao Banco Único, pagou ainda de IPRA, imposto predial autárquico, o valor de 5.000 meticais. Então, meus caros, nós aqui estamos diante de um rendimento da quarta categoria. Ok, primeira categoria são rendimentos trabalhos dependentes. Segunda categoria são rendimentos de trabalhos empresariais, atividades empresariais ou profissionais. Terceira categoria, estamos a falar dos rendimentos de capitais. Quarta categoria, estamos a falar dos rendimentos prediais. E quinta categoria, estamos a falar dos outros tipos de rendimentos. Então, as 5 categorias. Trata-se de uma venda, trata-se de um arrendamento de imóvel. Então é um rendimento da quarta categoria, rendimentos prediais. Ok, aqui nós efetuamos deduções. Ok, notamos aqui que o valor da renda é de 265.000 meticais. Temos aqui 265.000 meticais. E que comprou esse imóvel, né, a partir de um empréstimo que gerou juros totais de 35.000 meticais. Ok? E pagou ao Banco Único ainda de IPRA valor de 5.000 meticais. Então, meus caros, a renda aqui é o rendimento, ok? A renda é o nosso rendimento. No entanto, os 35.000 de juros é um gasto que nós temos que subtrair do valor da renda, ok? Também tem um IPRA, ok? Temos que subtrair devemos subtrair dos 265.000 meticais, os 35.000 e os 5.000 meticais devem ser subtraídos aos 265.000 meticais, mas não só 30% dos 265.000 também deve ser subtraído, ok? Isso porque 30%, nós subtraímos 30% dos rendimentos prediais, ou seja, rendas
de imóveis, porque segundo o Código de Imposto do Rendimento das Pessoas Singulares, 30% vai representar custos com conservação, manutenção, energia, água, luz, ok? Nós partimos do pressuposto de que o proprietário do imóvel, aquele que arrenda o imóvel, que está a arrendar o imóvel, é ele que suporta a essas despesas, e então, considerando esse fato, é que subtrai-se os 30%. Mas já pensaram num caso em que as despesas com a manutenção, água, luz, que o proprietário incorreu em um determinado mês, seja superior a 30% do valor da renda? Qual é o tratamento? Aí o sujeito passivo deve apresentar toda a documentação que serve de fundamentação ou base para justificar o valor que o sujeito passivo suportou a título de gastos ou custos como manutenção, água e luz, a quanto do arrendamento do imóvel. Ok, meus caros, vamos ver agora a resposta. Sim, é o rendimento da quarta categoria, TDAs, nos termos do número 1 do artigo 15 do Código de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares. Podemos aqui ir ao artigo 15, número 1. Temos aqui quarta categoria, ok? Ficam compreendidas nesta categoria os rendimentos prediais, as rendas dos prédios rústicos, urbanos, etc. Ok? Então, tratando-se de uma renda, é sim quarta categoria, de acordo com o artigo 15, número 1 do Código de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares. Como é que nós apuramos a matéria coletável? É isso, nós apuramos a matéria coletável de acordo com o artigo 48 do Código de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares. Então, vamos aqui para o artigo 48. Então, artigo 48, número 1. Os rendimentos brutos referidos no artigo 15, ok, deduz-se as despesas de manutenção e de conservação que incumbam ao sujeito passivo e por ele sejam suportados, presumindo-se que as mesmas correspondam a 30% do rendimento, exceto se, sendo superiores ao sujeito passivo, provar documentalmente, bem como os sujeitos pagos a instituições de crédito moçambicanas, devidamente documentadas, resultantes de empréstimos para a construção de habitação própria, desde que englobado o valor das respectivas rendas até a concorrência deste montante. Então, meus caros, tudo aquilo que nós podemos ler ali no artigo 1 é o resumo, pode ser resumido com esses passos que nós temos aqui. Subtrai-se os 30%, note, o valor da renda são 265 mil, fazemos 30% de 265 mil, vai dar 79.500, ok? A título desses 79.500 nós vamos considerar como despesas de manutenção e conservação. De seguida, vamos efetuar as deduções. Temos aqui os 265 mil, subtrai-se os 79.500, subtrai-se
os 5.000 e teremos aqui 180.500. Este valor nós vamos englobar, meus caros, para efeito de tributação. A linha C vendeu as suas ações da Xidiba Ndota S.A. por 129.500 meticais, que as tinha comprado em janeiro de 2015 por 74.000 meticais. Meus caros, trata-se do rendimento da terceira categoria, rendimento de capitais. Podemos socorrer-nos do artigo 10 do Código do Imposto de Rendimento das Pessoas Singulares. Então, artigo 10. Ok. Terceira categoria. Ficam compreendidos nesta categoria os rendimentos de capitais e os provenientes das mais-valias. Ok? Considera-se rendimentos de capitais, os juros, os lucros, incluindo os apurados na liquidação, colocados à disposição dos sócios da sociedade ou do associado num contrato de associação em participação ou de associação à cota. Meus caros, o que aconteceu aqui é que o Good Guy comprou ações de uma empresa, Xidiba Ndota S.A. nesse caso, e efetuou a venda a posterior destas ações por 189.500. Teve sim uma mais-valia, comprou a 74.000 e vendeu a 189.500. Sim, teve uma mais-valia. Meus caros, como é que é determinada a matéria coletada? Vamos socorrer-nos do artigo 40. Ok? Vamos ao artigo 40. Determinação das mais-valias. Meus caros, o número 3 do artigo 40, ele diz: o saldo, ou estabelece o saldo referido no número 1, respeitante as transmissões previstas na linha B do número 1 do artigo 13, positivo ou negativo, é apenas considerado A em 100% de seu valor quando as partes sociais ou dos valores mobiliários forem detidos durante 12 meses. Ok? Então, meus caros, para efeito de tributação, o valor que nós iremos obter, a diferença entre 189.500 e 74.500, na sua totalidade, será englobado para tributação. Isto porque temos aqui na linha A o período de 12 meses. Isso significa o quê? Que isso significa se o capital social, as ações adquiridas tivessem sido vendidas ou alienadas num período superior a 12 meses ou 24 meses ou dentro de 24 meses, ele apenas iria tributar 85% da mais-valia resultante da alienação daquelas ações. Mas por este ter alienado as ações dentro
de 12 meses, 100% das ações devem ser tributadas, meus caros. Então, meus caros, podemos avançar. Agora, esta é a resolução, né? Podemos passar. A linha D, ok? Recebeu 67 mil meticais de indemnização da empresa SETA S.A. decretado pelo tribunal, pagos por ter sido obrigado a fechar as portas do seu escritório pessoal enquanto se construía a estrada, como estimativa de lucro que deixou de obter neste período. Então, meus caros, nós aqui estamos diante do rendimento da quinta categoria. Podemos aqui socorrermos do artigo 17 para justificar isso. Isso trata-se do incremento patrimonial. É uma indemnização, sim, mas não é uma indemnização que o Good Guy recebeu do patronato. É uma indemnização que recebeu, digamos, do Estado, né? Porque, vou voltar aqui, porque teve que ceder espaço dele para a construção de uma estrada. Então, artigo 17 aqui diz, artigo 17, incrementos patrimoniais. Constituem incrementos patrimoniais desde que não considerados rendimentos de outras categorias. Aqui temos a linha A, as indemnizações que visem a reparação de danos emergentes não comprovados e de lucros cessantes, considerando-se como tais apenas as que se destinem a ressarcir os benefícios líquidos deixados de se obter em consequência da lesão. Meus caros, nós podemos usar a linha A do artigo 17 para justificar a classificação daquele rendimento como sendo da quinta categoria, pois o valor de 67 mil meticais foi pago como forma de compensar a falta ou a perda de lucro naquele mês pelo Good Guy, né? O Good Guy irá perder lucros naquele mês porque terá que ceder espaço para a construção da estrada. Então, sim, é artigo 17, a linha A. Ok. E os rendimentos da quinta categoria são englobados na sua totalidade, não sofrem nenhuma dedução. Então, todos os 67 mil meticais serão adicionados junto com as outras categorias para a tributação. Sim, é o rendimento da quinta categoria, nos termos da linha B do artigo 16, conjugado com a linha A do artigo 17, ambos do CRPS, sim, pelo valor de 67 mil meticais. Ok? A linha E, ok? Obteve ajuda de custos em deslocação a trabalho na Matrecos no total de 23.200 meticais, ok? Dos quais até o final do ano não justificou 8.900 meticais, mas se apurou que na empresa onde trabalha oferiu remunerações anuais de 850 mil meticais, tendo sofrido retenções na fonte do IRPS
de 98 mil meticais. Meus caros, vamos olhar para isso em partes. A ajuda de custos, meus caros, são rendimentos da primeira categoria, ok? Ele aqui recebeu um total de 23.250, ok? Mas, no entanto, não justificou 8.500 meticais, ok? Mas se apurou que na empresa onde trabalhava oferiu remunerações anuais de 850 mil. Então, a questão aqui está nesta primeira parte, né? Sobre, falo, dos 23.200 ajuda de custos e que dos 23.200, 8.900 não justificou. Qual será o tratamento? Será que todos os 23.200 serão englobados, serão considerados como um rendimento, ok, para o ano 2015, ok? Essa segunda parte é mais um dado, nós usaremos para o preenchimento do modelo 10, modelo de declaração de rendimento, ok? Então vamos aqui. A resposta: os 8.900 meticais de ajuda de custos não justificada é rendimento da primeira categoria nos termos do artigo 4 da linha E do Código de Imposto de Rendimento das Pessoas Singulares. Desse 850 mil meticais também é rendimento da primeira categoria, ok? O total do rendimento da primeira categoria é de 858.900, mas o rendimento coletável é zero. Por que o rendimento coletável é zero? Meus caros, há que saber que os rendimentos da primeira categoria eles não são englobados, ok? Não sofrem englobamentos, não serão englobados juntos com outros tipos de rendimentos que estão com rendimentos da segunda, terceira, quarta categoria, ou seja, são tributados à parte das outras categorias que são tributadas em conjunto, segunda, terceira, quarta, quinta categoria. Vamos ver isso em diante. A linha F. A empresa paga para si os serviços da TV Cabo que ascende ao valor mensal de 1.800. Meus caros, isso é rendimento da primeira categoria, ok? E deve ser tributado, ok? Deve ser tributado de acordo com o artigo 65A, ok? Sim, é o rendimento da primeira categoria, número 2 do artigo 3. Faltou aqui só dizer como é que isso será tributado, mas eu digo, de acordo com o artigo 65A é que será tributado este rendimento. Linha G. O sujeito passivo, sendo co-titular de um condomínio constituído por 6 habitações, cedeu os seus direitos reais sobre estes imóveis por 2.950 meticais, direitos cujo valor estimava em 1.500.000 meticais. Meus caros, isso é um rendimento predial, são rendimento predial, meus caros, e tem que se calcular se existe mais ou menos valia. Vamos aqui, temos que fazer aqui a diferença, né, entre 2.950.000, ok, e 1.500.000, que vai dar 1.450.000. Okay? É um rendimento da terceira categoria, isso mesmo. Nós temos a linha A, do número 1 do artigo 13 do Código do Imposto de Rendimentos das Pessoas Singulares e tributa-se conforme as regras do número 2 do artigo 40 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Portanto, apenas em 50% é um rendimento coletável é de 725.000
Metcash, ok? Meus caros, isso é tudo. O próximo vídeo que irei fazer é o vídeo de preenchimento do modelo 10 para este exercício. Espero que tenham dúvidas, exponham dúvidas nos comentários, no grupo. Para quem está a fazer a formação em fiscalidade, pode entrar em contato no grupo para dúvidas. Até o próximo vídeo.